colher em abundância e viver plenamente. Não é colher em esquiez, de forma medíocre, pouca. É colher em fartura. Aleluia! E viver absolutamente. Amados irmãos, eu escolhi esse texto porque esse texto, no contexto, pelos leitores devotos das Escrituras, vai perceber que esse contexto tem um paradoxo, tem um contraste. Mas aonde que está o contraste? É pelo fato de ter uma intervenção divina. Por que intervenção divina? Porque no versículo 12, que nós concluímos a leitura agora de pouco, diz: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Então, a segadura, a colheita, foi no mesmo ano, não foi no ano posterior, foi no mesmo ano, sem medida, em trocadilhas de palavra, em síntese. Essa palavra sem medida, ele colheu sem prejuízo algum. Isso é um contraste. Meu Deus! Porque toda colheita tem seu prejuízo. Mas nesse texto diz que ele não teve prejuízo algum. E conclui o texto porque ele não ficou no prejuízo. O texto precisamente diz: porque o Senhor o abençoava. Aleluia! Mas o que me chama a atenção não é só essa questão. O que me chama a atenção é que no contexto, era um contexto contraditório. Por que contraditório? Porque o contexto aqui era de fome. Em meio a uma crise alarmante, vasta, sem precedente, Deus não deixou Isaac no prejuízo. Em outras palavras, o crente pode até no contexto viver em crise, mas ele confia no Deus que abençoa em meio à crise. Aleluia! Mas, irmãos, notem aqui que os irmãos percebem no contexto que, de fato, Deus interviu, abençoou Isaac. Mas, digo para os irmãos com base nessa temática: seja bem-vindo, meus irmãos, ao ano profético de colher e desfrutar. Colher é consequência, desfrutar é uma decisão. Por isso, plante, colha e decida desfrutar. Colha e decida desfrutar. Este será o ano em que as pessoas serão impactadas pelos feitos de Deus em nossas vidas e se aproximarão dele. Um ano para colecionarmos milagres. Vou repetir: você vai colecionar milagres e transformarmos em realidade. Amós capítulo 9, versículo 13 diz: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Conforme diz Amós 9,13 na versão NVI. Agora olha a versão ARA atualizada. Eis que vem dias, diz o Senhor, eis que o que lavra segue logo que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os oiteiros se derreterão. Essa é a versão ARA. Você pode dizer: o que eu aprendo? Qual é a lição que eu aprendo desse texto? No contexto da época em que Amós escreveu esse trecho, a ideia de que Deus abençoaria o seu povo milagrosamente. Os ciclos do plantio e da colheita se sobrepujariam, assume um significado poderoso, considerando a realidade agrícola e econômica de Israel no século XVIII ou século VIII antes de Cristo. Mas antes, irmãos, de entrar num aspecto minucioso, eu quero aqui entrar num aspecto histórico acerca do plantio de Israel. O ciclo agrícola do antigo Israel.
a economia agrária. Israel é uma sociedade agrária. Hoje pouco se vive da agricultura, mas naquela época a maior parte do ser humano vivia numa sociedade agrária, dependendo quase exclusivamente da agricultura para o sustento do comércio. Ciclo distinto e prolongado. E qual que era o prolongar dos ciclos distintos? Era lavrar e plantar. Após as chuvas iniciais do outono, pisar uvas, final do verão e início do outono, ceifar na primavera e tinha os intervalos naturais. O solo precisava se regenerar. Repetindo, o solo, a terra, precisava se regenerar. As plantas crescerem e os frutos amadurecerem. O texto descreve um cenário de abundância sobrenatural, em que a terra produzirá em ritmo acelerado, eliminando os intervalos normais entre os ciclos agrícolas. Pregador, não entendi nada. Eu vou resumir para você. Deus ia abençoar tanto o povo que antes que ele colhesse já tinha outras situações que ele tinha que plantar. Ou seja, acabava de colher, tinha que colher de novo. Meu Deus, aleluia. aleluia. De novo. Não dava tempo, porque a bênção de Deus era grande. Aleluia. Você acha que a bênção que você recebeu é suficiente? Deus tem muito mais. Glória a Deus. Quando você acabar de receber uma bênção, já vem outra vindo por aí. Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmão, notem uma coisa. O lavrador ainda estava preparando o solo, enquanto o cevador não tinha terminado de colher. O pisador de uvas encontrava o semeador já vivo. Em outras palavras, terminava de colher e olhava assim: já cresceu essa plantação? Ele plantava aqui, colhia, o que ele plantou recentemente já estava pronto para colher. Santo Deus. Você está preparado para receber a abundante bênção? Porque a bênção que vem por aí é bendita, Em nome de Jesus. maldita e recalcada. Glória. Essa descrição sugere que a terra produzirá tão rapidamente, e tão grande escala que o trabalho será interrompido. Eu estou colhendo bênção. Eu estou farto de bênção. Tem mais ainda. Tem mais bênção aqui. Deus tem super bênção, multiforme. Glória a Deus. Grandiosa bênção ao ponto que você vai dizer: eu nunca recebi tanta bênção. Glória a Deus. Mas, irmão, algo inconcebível na agricultura tradicional da época. Não era normal, porque tínhamos intervalo. Ouça, você plantava, tinha tempo para colher. Não dava tempo, porque era muita bênção. Veja a força, o impacto da profecia em outra versão bíblica. Em outra versão diz: as coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Olha só, irmão, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Escutem, é tanta bênção que você não vai conseguir acompanhar. Ei, Jesus, aleluia. Glória a Deus. E tem um detalhe: tudo vai acontecer de uma vez só. Para qualquer lado que vocês olharem, verão bênção. Aleluia. Vamos falar de novo. Glória. Para qualquer lado que você olhar, verão bênção. Aleluia. É interessante que eu estou pregando bênção aqui. Se é um pregador que desce a lenha, o povo reclama. Se é bênção, muito não dão glória. Se você não dá
bênção agora para quê agora? Aleluia. Não sei você, eu já estou adorando a Deus, porque virá multiformação. Coisa linda. Oh, glória. Eu vos falei aqui um trecho bíblico, uma versão linguagem de hoje, a mesma de Amós. Mas, irmãos, há uma pergunta que não quer calar. Uma colheita abundante e uma vida plena acontece quando? É uma interrogativa? É uma indagação? Quando que ocorre? Primeiro, quando você ativa a sua fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, conforme diz Hebreus capítulo 11, verso 6. E o texto diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Aqui não tem ninguém ateu. Aqui somos crentes, cremos que ele existe. E que recompensa aquele que o busca. Glória a Deus. Se você busca, Deus não vai te deixar na mão. Glória a Deus. Vou repetir. Se você busca, Deus vai deixar você ver navios. A fé genuína não é apenas um consentimento mental. Escutem, a fé não é só um consentimento mental.